Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica. Espero que vocês estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido bom, ou pelo menos, com a alegria do Espírito Santo, com a companhia do Espírito Santo mesmo, em meio às aflições, em meio às barreiras, enfim. Bem, então vamos começar nosso momento aqui, de comunhão. Ai, a Bíblia fechou, perdi a página. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui, esbarrei na capa, ela fechou. Vamos orar então pra gente dar início à nossa leitura de hoje. Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigada, Jesus, por mais um dia, pela tua presença, pela tua fidelidade, pela tua benignidade, pelos teus livramentos, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos ajudou a vencer os obstáculos, Senhor, e que possamos estar com os corações e os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco, nos traz a revelação da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e que as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família esteja diante das tuas mãos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, espero que você que está aí comigo esteja acompanhando, a nossa saga, os últimos... Deixa eu ajeitar aqui, tá meio torto aqui no telefone. Os outros capítulos que a gente leu de números. Se não, se você tá vendo gravado, caiu aqui por acaso, é só você entrar no meu canal que você tem toda a playlist aí da nossa leitura bíblica de todos os livros que nós já lemos e todos os capítulos que nós lemos até aqui. E hoje nós vamos ler então Números capítulo 20 e 21, amém? Então vamos lá. Capítulo 20, a morte de Miriam e as águas de Meribá. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Então, a gente vê que ele brevemente narra aqui a morte de Miriam. Não que não tenha tido importância, Miriam foi uma figura que teve muita importância ali na história de Moisés e no plano do Senhor, Ela que ficou ali acompanhando Moisés lá no cestinho, a gente esquece muitas vezes, nesse ponto aqui da história, lá do início. Ela que falou ali com a filha de Faraó para adotar um menino, ainda sugeriu que a própria mãe dele cuidasse dele, ainda ganhasse para isso. Ela ali, quando eles passaram o Mar Vermelho, lidera aquele louvor, aquele cântico. E ela teve aquele momento ali, aquele episódio, daquele pecado, enfim. Mas quem é 100% santo e não peca, Isso não tira a importância que Miriam teve aí nesse plano do Senhor e na vida de Moisés como irmã. Mas aqui a gente vê, então, uma rápida narração aqui de como e onde ela morreu. E aí, então, o povo, novamente, por falta d'água, nesse local que eles chegam no deserto, eles começam de novo, como era o comum para eles. Sempre que vinha uma adversidade, um problema, uma falta, eles começavam a murmurar contra Deus e sempre se lamentar por terem saído do Egito. E é isso que a gente vai ver eles fazendo de novo, Versículo 4. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que nós e nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. E então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas. E aqui é muito importante a gente ver que a ordem do Senhor é para que ele dê uma ordem para a rocha, não para que ele toque na rocha, É para ele ordenar. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhes tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Aqui
Moisés e Arão se reúnem diante do povo e lhes dizem: ouve agora, rebeldes. A gente vê que o discurso de Moisés aqui não é um discurso amoroso e paciente com o povo. Ele tá aqui com uma certa ira, com uma certa raiva. Não me vem... Perdão. Não me vem agora exatamente a palavra. Filha, por favor, né? Dá licença. Então, a gente vê na fala de Moisés aqui esse rancor, né? Enfim. O que você quer? Espera aí, gente, um minuto. Não dá pra te dar atenção agora, minha filha. Fica quietinha. Ela quer atenção. Enfim, e aí então ele desobedece ao Senhor, principalmente nesse momento aqui que ele se deixa levar por esses sentimentos, né? Que a gente, humanamente falando, entende que são muito normais e comuns de acontecer, porque Moisés, por tantas vezes, o povo continua tendo essa mesma reclamação, essa mesma murmuração. Todas as vezes Moisés vai ali, intercede ao Senhor pelo povo, e enfim. E aí, em vez de falar a rocha, ele fere a rocha, ele bate na rocha, né? 2 vezes, né? Então, aqui a gente vê essa segunda vez que o povo leva Moisés, né, a se irar, a se aborrecer e a pecar. E aqui ele vai sofrer a consequência de do Senhor falar para ele, né, que ele não vai entrar em Canaã. Então, 11, né, ele toca 2 vezes com a sua vara na rocha, fere, a água jorrou abundantemente e a comunidade e seus animais beberam. Então, o Senhor ainda assim, com a rebeldia do povo, com a desobediência de uma certa forma de Moisés, ele tem misericórdia do povo e ele dá água, até porque o Senhor disse que proveria as coisas para o povo. O Senhor também, eu creio que honra o papel em que ele colocou Moisés, mas agora ele vai se entender com Moisés em particular, né, no secreto. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhes dei. Quando a gente estuda aqui também, a gente vê que o coração de Moisés estava em se gloriar, né, de mostrar para o povo essa ira, né, pelo que o povo tem feito, pela rebeldia do povo, e dizer assim: nossa, tudo que eu faço por vocês e vocês ainda me respondem dessa maneira, e não dar essa glória a Deus, né? Tem um pouco essa conotação, essa atitude de Moisés de bater na rocha ao invés de mandar, de ordenar. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Esse Meribá, né, é uma palavra que significa contenda, né? Então, Moisés colocou nesse lugar o nome de Meribá. Edom nega a passagem a Israel. Versículo 14. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos. Os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, até que atravessemos os teus termos. A gente entende aqui que desse versículo 14 até o 17 é como se fosse a carta mesmo que Moisés fez, né, para enviar para o rei de Edom, tá? Através dos mensageiros. E aí, para lembrar, eu falei para vocês lá, né, que mais à frente a gente ia ver esse povo contendendo contra o povo de Israel. Edom, os edomitas, são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, né, irmão gêmeo de Jacó. E aqui eles já estavam ouvindo falar da fama de Israel, aqueles milhões de pessoas, por onde eles vêm passando, né, os reinos são jogados por terra, como eles vieram do Egito, isso causa medo. Então, Moisés sabe, né, que os edomitas são, por isso que ele diz assim: assim diz teu irmão, né, ele começa a carta tentando trazer essa passividade, mesmo quando você tem uma ação aliada, né, é um acordo de paz entre eles, ele pede com jeito, né, ele deixa claro
que eles não vão saquear as terras dos edomitas, tudo que eles consumirem, eles vão pagar por aquilo que eles bebem ou pelo que eles comem. Eles só precisavam passar pela cidade de Edom para chegar, então, mais próximo, né, e mais rápido a Canaã, né, e por causa, o rei edomita não vai deixar, e eles vão ter que dar uma volta maior, né, e lá na frente, quando o povo de Israel, lá, Jerusalém, se eu não me engano, já lá em Josué, começar as invasões, os edomitas ainda vão também apoiar os inimigos de Israel, que estão tentando invadir Israel. Então, para vocês verem como vão aparecendo, quando eu falei para vocês da genealogia lá, enfim. Versículo 18. E respondeu-lhes Edom: não passará por mim, do contrário, sairei com a espada ao teu encontro. E disseram-lhes filhos de Israel: iremos pelo caminho principal. Se nós ou nosso gado bebermos da tua água, pagaremos por ela. Nada mais queremos senão passar a pé. Outra vez respondeu ele: não passará. E então Edom saiu contra eles com muita gente e grande força. Assim Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Moisés insiste mais uma vez, né, falando o que eu citei para vocês, que eles pagariam por aquilo que bebessem ou comessem, mas mesmo assim o rei de Edom, ele não permite então que o povo passe. E aí mais lá no futuro a gente vai ver de novo o povo de Edom aparecendo na história de Israel. A morte de Arão, então, no versículo 22. Então partiu de Cádiz toda a comunidade dos filhos de Israel e chegaram ao monte Or. E disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque foste rebelde à minha palavra nas águas de Meribá. Arão também vai sofrer a mesma consequência que Moisés por causa dessa atitude da rebeldia nas águas de Meribá. E a gente vê na história de Arão também algumas outras manchinhas, como o bezerro de ouro que ele cede ali, né, ao pedido do povo, enfim. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-os subir ao monte Or. Depois, despirá a Arão das suas vestes e as porá em Eleazar, seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. Porque lembra que o ofício de sacerdote, ele é geracional, né, hereditário. Então, Eleazar, ele já cumpria, né, esse ofício de sacerdote ali no templo, e agora ele vai passar a ser o sumo sacerdote no lugar de Arão, né, que ele é o filho mais velho, porque os outros dois filhos mais velhos antes de Eleazar morreram lá, quando botaram fogo estranho lá no altar. 27. Moisés fez com que como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte Or perante os olhos de toda a comunidade. Moisés despiu Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali, no cume do monte. E então Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão havia morrido, toda a nação de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Eles tiveram esse luto, tá? E aí, provavelmente, Moisés, além de dar as vestes sacerdotais de Arão para Eleazar, também deve ter ungido ele como sumo sacerdote, feito todo aquele ritual que a gente viu lá em Levítico. 21 agora, capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. Quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. O povo cananeu, eles já chegaram em Canaã aqui, é como se Canaã fosse, então, uma grande nação, né? Não tão grande, a gente sabe que o território não é tão extenso, mas que tem várias cidades e eles vão ter que tomar essas cidades uma a uma, de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai ver lá depois Jericó, né? Ai, aqui eles já estão começando a chegar nas cidades que ficam em torno ali de Canaã. Versículo 2. Então Israel, deixa eu ler de novo que eu acho que eu me perdi, né? Quando o rei cananeu de Arade, o nome dessa cidade, Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então esse rei foi lá e atacou Israel antes de ser atacado, só de ficar sabendo que Israel estava indo em sua direção. Então Israel foi pego de surpresa, o povo de Israel, né? Possivelmente por isso que eles conseguiram levar alguns cativos, alguns prisioneiros. Versículo 2. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregar este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, e eles e suas cidades. Assim, o lugar passou a ser chamado Ormá. A serpente de bronze.
Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Novamente, a gente acabou de ver no capítulo anterior o povo tendo esse mesmo tipo de murmuração. Agora, de novo, só porque o caminho foi mais longo, eles tiveram que dar a volta em Edom, eles já estão novamente murmurando e novamente se questionando: por que saímos do Egito? Por que estamos no deserto? Aqui não há pão nem água e nossa alma detesta este miserável pão. Olha como eles falam do maná que Deus mandou. A nossa alma detesta o pão que o Senhor mandou. Olha como isso tem um peso. Isso aqui já é a nova geração, né? Basicamente. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente e ponha sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Desculpa, gente. Agora eu me engasguei. 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e vivia. Essa serpente de bronze, pelas ilustrações que tentam fazer, é muito parecida com aquele símbolo da medicina, que é uma haste, né, um poste e uma serpente enrolada nela. E aí aqui tem 2 pontos, né? Primeiro, que essa nova geração talvez fosse um pouco mais consciente, porque eles pedem a Moisés para que ore por ele, né? Das outras vezes o Senhor ia mandar um juízo e Moisés vai lá e ora, intercede ao Senhor pelo povo que estava rebelde. O Senhor ouve as orações de Moisés, enfim. E naquele momento ele poupa, mas a gente vê que lá na frente o povo acaba sempre sofrendo as consequências desses pecados. E aqui o povo pede para que ore, e o Senhor poderia ter mandado embora as serpentes, né, e curado os que tivessem sido picados, porque antes os que ainda não haviam morrido. Mas não, o Senhor, ele manda, né, ser feito esse poste com a serpente de bronze. E isso é uma tipologia, algo que aponta também para Jesus, para o Messias, né, como funciona com Jesus. Quem olha para a cruz é curado, né, das suas enfermidades. Então aqui o povo ele precisava olhar com fé para aquele poste com a serpente e para eles serem curados. Isso não ia fazer com que as serpentes fossem embora, isso não fez talvez com que o povo não fosse picado. Então a gente entende que o mundo ainda tem suas aflições, ainda tem as coisas malignas do mundo, ainda tem o pecado, mas a gente precisa olhar para Cristo, para a cruz, né, para sermos libertos, para ganharmos a vida eterna, né? Porque aqui era só a vida carnal, a vida temporária. Para Jesus, nós olhamos para Jesus, para a cruz, e temos a vida eterna. Então, viagem dos israelitas. Versículo 10. Partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam nos outeiros de Abarim, no deserto que está em frente de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam junto ao ribeiro de Zered. Partindo dali, acamparam no outro lado de Arnon, que está no deserto que sai do território dos amorreus. Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se inclina em direção à sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. É como se fosse um cântico de guerra isso aqui, eu acho. Dali partiram para Beer, o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. E então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. Poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo abriram, com cetro e com cajados. Então partiram do deserto para Mataná. De Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, que fica ali no deserto, que fica diante do deserto. Vitória sobre os reis de Moabe e Bazã. 21. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos por nenhuma plantação bovinha, nem água dos poços beberemos, seguiremos pela estrada real até que se passemos os teus termos.
Seom, porém, não deixou Israel passar pelo seu território. A mesma situação lá de Edom. Ao contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jazá, pelejou contra Israel. Novamente, também foram ao encontro de Israel para pelejar contra Israel. 24. Israel, porém, o feriu a fio de espada e apoderou-se da sua terra. Desde Arnon até Jaboque, fronteira dos filhos de Amon, porque esta fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Hesbom e todas as suas aldeias. Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que fez guerra ao primeiro rei dos moabitas e tomou dele toda a sua terra até Arnon. De novo, gente, meu Deus. Rafael chamou ela. Por isso, dizem os poetas. Aí esse trecho aqui até o versículo 30 é um poema, tá? Vinde a Hesbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Seom. Fogo saiu de Hesbom, é uma chama da cidade de Seom, e consumiu o ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido está povo de Camus. Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas, a Seom, rei dos amorreus. Nós, porém, os subvertemos. Hesbom está destruída até Dibom. Nós os assolamos até Nofar, que se estende até Medeba. É um poema que tinha naquele tempo, um cântico, por conta dessas histórias, coisas que a gente vê hoje, talvez, na nossa história, né? História brasileira, história europeia, né? Que a gente acaba estudando, enfim. Cânticos de guerras e coisas nesse sentido, e poemas que relatam situações históricas, enfim. E aqui, por mais que os nomes a gente não seja muito localizado, a gente está falando de uma nação que a gente não conhece territorialmente, tá contando aqui mais ou menos como foi essa questão dessa tomada de terras aqui pelos moabitas, enfim, até chegar nesse povo em que Israel toma deles agora. Versículo 31. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, de modo que os israelitas a conquistaram, bem como as suas aldeias, e desposaram os amorreus que estavam ali. Em seguida, viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou contra eles para travar batalha em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, pois eu dei nas tuas mãos a ele todo o seu povo e a sua terra, e tu lhes fará como fizeram a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. E aí, o próximo capítulo a gente vai falar de Balaão. Acho que é um episódio, uma coisa que vocês devem conhecer bem. Se não conheçam, amanhã nós vamos estar aqui na nossa leitura, né, para falar de Balaque e Balaão. E aí vocês já estão entendendo o contexto em que a gente chega na história de Balaão, né? Israel está se aproximando de Canaã, já está ali nas imediações, nas cidades que são circunvizinhas, né? Na periferia de Canaã, antes de entrar de fato, algumas até consideradas já, né? A gente vê aqui no início do capítulo falando, eles chegam à cidade cananeia e tal, de nome aqui que eu já me esqueci, que a gente viu no capítulo 20. E eles vão tomando essas cidades, até de fato começar a tomar o território da terra prometida de Canaã, lá em Jericó, que a gente vai ver com Josué mais à frente. Então amanhã, se Deus permitir que nós estejamos aqui juntos, eu vou estar esperando vocês. E é isso. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, compreender. E é isso. Não esqueça de deixar seu comentário, um oi, um tudo bem, uma observação, seja lá o que você quiser deixar para eu saber que você esteve aqui, se você tá vendo gravado depois, ou se você tá aqui ao vivo comigo, se você estiver no chat eu tô te vendo. E deixar um like também no vídeo, porque aí o YouTube entende que o nosso vídeo é legal, é importante, é relevante, ele sugere para outras pessoas novas assistirem. E é isso, gente. Eu espero vocês amanhã. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Obrigada pela companhia de vocês. Deus abençoe. Até amanhã.